Olá, Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Estamos aqui para falar um bocadinho sobre o seu percurso, sobre o seu trabalho. Queria começar por perguntar, para começar mesmo pelo princípio, o que é que o fez agarrar numa máquina fotográfica? Se é uma curiosidade que tem, desde que idade é que tem essa curiosidade? E depois temos aqui mais perguntas para esta altura, mas vamos Sabe que há começar. perguntas que nos fazem e que nós procuramos encontrar uma resposta para dar às pessoas. E às vezes a questão é mais complicada do que isso porque procuramos encontrar uma resposta para nós mesmos. E eu, se quer que lhe diga, não tenho uma certeza definitiva de como é que tudo começou. Eu acho que é sempre melhor falar de como é que tudo foi começando. Eu comecei-me a interessar por alguns registros fotográficos, algumas fotografias que existiam em casa dos meus pais e que eu sabia que tinham sido feitos por uma pessoa que tinha relações com a família. E, portanto, com a certa altura, tive a iniciativa de entrar em contacto com essa pessoa. Essa pessoa foi extremamente receptiva, chamava-se Luís Corte Real, e começámos a encontrar-nos. Ele começou-me a introduzir dentro do mundo da fotografia, explicando-me algumas coisas interessantes que tinham a ver com algo que ainda hoje é importante, independentemente da fotografia ter sido analógica e hoje ser digital, a questão da ótica. E eu fiquei a conhecer algumas, digamos, características, não são características, não são princípios da ótica que me ajudaram e que me acompanharam em toda a minha vida. Já que falamos de começar em fotografias, recordei-me uma história que me contava o meu amigo John Copeland, que quando terminou o seu trabalho, a sua profissão de diretor de museu, convidou-o para jantar, creio que foi o Joel Meyerowitz, e pediu-lhe para ele lhe ensinar como é que se fazia fotografias, ou como é que alguém se tornava fotógrafo. E Perguntou ao John Copland. o John Copeland perguntou-lhe a ele, Ok. convidou-o para jantar e, no fim do jantar, perguntou-lhe. E ele disse assim, para fazer fotografias, tu tens que ter lições. E, portanto, podemos começar já. E a primeira condição para se fazer boas fotografias é ter bons negativos. Hoje em dia, talvez essa questão já não se ponha, porque nós temos maior possibilidade de trabalhar através das magias ou tecnologias digitais. No entanto, esse é um bom princípio. Quer dizer, sem uma boa princípio de arranque, não é possível fazer nada. E a segunda princípio que ele disse é: deve-se sempre ler as instruções dos fabricantes. E depois disso não há mais nada para ensinar. E de facto é um bocado como uma pessoa pensa. Eu acho que se aprende muito fotografia, vendo pintura, vendo tudo o que acontece e o que se faz. E eu, como não tenho uma formação específica em fotografia, nem nunca tive, para além das conversas que referi com este meu bom amigo e para além de ter trabalhado um bocado com o John Copeland, acho que é fundamental a experiência que a pessoa vai tendo do universo da imagem, sendo da imagem e não só. E eu acho que, no fundo, são tudo imagens.
mas são imagens que nós vamos escolhendo, que só podem ser fotografias, que podem ser imagens daquilo que nos cerca, daquilo que nos tudo. Talvez a questão toda tenha a ver apenas com algo muito elementar, que é a atenção. Eu acho que o mais importante de tudo é, no fundo, a atenção que se possa ter, seja ele a isto, ou aquilo ou aquilo outro. O John Copland, posso estar a dizer uma estupidez, mas eu acho que ele foi piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial. Foi, eu costumava dizer que atirou abaixo mais aviões ingleses do que os alemães. Mas é engraçado, porque isso que está a falar, não é? Nós vemos que o John Copland era piloto, não é? O James Turrell era piloto, acho que mesmo comercial, não sei se ele esteve na guerra antes. Não, eu pensei, olha, mais novo. Eu também Tem acho que sim, ele era que é piloto mais novo. de aviação comercial. O próprio Boyce, não é? Foi piloto Sim, também. o Boyce foi E piloto, caiu, e e aquela outro história dia eu toda. descobri um que tem uma história muito parecida com a do Cobblens. É uma coisa completamente. Acontece-me cada vez mais, não me lembrar, mas é alguém que acabou a guerra e que veio para a Europa estudar pintura e que depois de perceber que não era exatamente esse o seu mundo, se foi progressivamente afastando para a fotografia. E neste momento não me lembro Quem era o ator? quem é o autor. Eu estive a ler há pouco tempo, mas não me lembro. Pronto, onde eu queria chegar com isto é os pilotos têm uma perspectiva sobre o mundo que, que só eles é que têm, porque nós não costumamos andar a 10 mil metros de altitude a ver a realidade. E no James Turrell é evidente que, que as peças dele têm muito a ver com os fenómenos atmosféricos que ele via. Ele foi aluno do John Copland. Ele foi aluno do John Copland. Eles eram muito amigos. É engraçado, ele tratava por Jimmy Turrell. Pronto, o que eu queria perguntar, é uma pergunta assim um bocado enviesada, mas fora de Portugal há muitos casos de pessoas que vêm completamente de outras áreas e que trilham um caminho para dentro da arte, não é? Que vêm do exército, que vêm de, sei lá, como é que se chama aquele, agora também uma minha memória também falha bastante. Aquele tipo que faz aquela pintura, Who's Afraid of não sei o quê, não sei, Red, não sei o quê, agora não me lembro. Que era político, não é? Que tentou ser presidente da Câmara de Nova Iorque, mas foi sempre um insucesso, por isso achou que melhor era pintar. Ajudem-me, como é que chamou o tipo? Pronto, mas as pessoas que estão a ver em casa, com certeza que se lembrem o nome Eu, por acaso, também deste pintor que eu estou a dizer. No caso do Jorge, qual foi a coisa que o eliminou para ir? Foram essas fotografias que estavam em casa dos seus pais? A questão é muito complicada porque nem eu posso responder claramente a ela. Porquê? Porque eu também não sei. Mas sei que aconteceu. Sei que fui progressivamente interessando-me mais pela fotografia, sei que fui procurando cada vez mais ver imagens fotográficas importantes. Depois, sei lá, há muitas coisas que aconteceram, o encontro com alguns mundos visuais. Eu sempre estive muito ligado ao mundo da arte. Desde miúdo. Porque via muitas exposições, não é? Via muitas exposições, via mais ou menos tudo o que havia em Lisboa, o que também, diga-se de passagem, que não pode ser tão importante quanto isso, porque também não havia muita coisa, havia muito pouca coisa. Mas eu sempre estive muito ligado e muito interessado naquilo que estava a acontecer. E a questão mas porquê é que não foi para o desenho? Porquê é que não foi para a pintura? Porquê é que foi para a fotografia?
Porque Nunca eu desenhou desde miúdo? nunca desenhei muito desde miúdo, não tenho qualquer vocação nem qualquer aptidão especial para desenhar, pintar ou qualquer outra coisa. E, portanto, não é tanto uma decisão como é uma Contingência? a contingência, é a única alternativa. Não tinha grande capacidade e tentei. Tentou. Eu tentei, mas Mas de que foi para a facto Sociedade Nacional de Belas Artes não, tirar um curso ou não? não fui. Havia na altura um pintor italiano que vivia em Lisboa, era fundamentalmente um restaurador e tinha sido amigo do meu pai, portanto eu ainda lá fui umas vezes à casa dele ver se conseguia Aquele fazer quadro que existe qualquer ali coisa. dentro do seu pai foi feito por esse. Não, Não, não não, foi, não, não. não foi. E diga-me uma coisa, mas há aqui uma coisa que já é mais difícil de explicar, que é porque não o cinema? Porque eu sei que o Jorge tem um fascínio gigante por cinema, é uma enciclopédia em relação a cinema, portanto viu tudo e mais alguma coisa. Porque é que não foi para cinema? Ainda para mais era uma altura em que o cinema estava em grande evolução e grande explosão. Estávamos na altura da novela vaga, etc. Eu acho que não sou capaz de pensar, para utilizar o termo certo, imagens em movimento. Não sou capaz de pensar imagens em movimento. Eu penso que há coisas que têm que ser vistas globalmente. Quer dizer, tem que se ter uma visão do todo. E eu pertenço a um grupo analítico de caso a caso. Eu acho que o cinema, como, sei lá, como xadrez ou outra coisa qualquer, tem que ser visto no seu todo. E eu não teria nunca capacidade para fazer cinema. E então, qual é que é a grande diferença para si do cinema para a fotografia, da imagem parada para a imagem em movimento? É que o cinema é outra coisa. É um pensar um movimento. E, portanto, não é fixar-se numa imagem, é fixar-se no desenvolvimento de uma imagem, no desenvolvimento de uma imagem associada a uma. Ou associada, não, que faz parte de uma narrativa. E isso não é exatamente o meu mundo. Quer dizer, portanto, eu nunca senti nenhuma atração por estudar Porque cinema. acha que o cinema, de alguma maneira, eh, dá a narrativa já mastigada, enquanto que a fotografia é uma coisa que nós depois podemos fazer a nossa narrativa a partir só de um ponto de princípio. Não penso isso de maneira nenhuma. Não penso isso de maneira nenhuma. Acho que são coisas diferentes, que têm pontos de convergência, mas não quero de nenhuma maneira fazer uma classificação ou sequer fazer uma comparação entre os dois nesse sentido. Diga-me outra coisa, o que é que fotografou? As primeiras fotografias que fez eram de quê? Eram paisagens? Não, eu fotografava Era caça? essencialmente luzes, reflexos, Ok. variações de luz, de luminosidade. Portanto, é curioso porque ainda às vezes faço coisas que não estão tão distantes disso quanto isso. Não estão muito distantes, mas nunca tive. Penso que uma ou duas vezes tentei fazer fotografias do mundo que me cercava. Fiz. Mas não só não fiquei encantado com o resultado, como percebi que não era o meu mundo, não era o meu campo, não era o Di- sítio onde ia Diga-me uma trabalhar. coisa, uma vez o João Queiroz disse-me que estávamos a falar sobre pintura e sobre fotografia.
e ele disse-me que achava que a fotografia, de alguma maneira, que a pintura era muito mais, que dava muito mais possibilidades de execução, da imagem final que se fazia. E ele disse coisas básicas, que é, imagina, numa fotografia, a gente fotografa uma pessoa, o fundo fica desfocado. Eu, quando estou a fazer uma pintura, eu é que decido o que é que fica focado ou não, eu é que faço a composição dos objetos. A gente sabe que no cinema, montes de vezes, é complicadíssimo, porque tem que se mover objetos para se conseguir um determinado decor, e na fotografia é a mesma coisa. E eu acho que há ainda outra coisa, que é a fotografia, em comparação com a pintura, está muito refém da realidade, não é? Está muito refém da realidade, ou está mais refém da realidade do que... o Jorge sentiu alguma vez que estava de alguma maneira espartilhado pela realidade ou espartilhado pela técnica da fotografia? Ou usava isso como uma força para as Não, suas em próprias primeiro imagens? lugar, isso que está a dizer é completamente verdade e é inegável. A segunda parte é que eu senti sempre isso e sempre fui mudando isso. É óbvio que nos tempos da fotografia analógica eu sempre mudei coisas que eram inesperadamente imutáveis e hoje temos muito mais auxiliares, muito mais possibilidades. Isso não nega que, de facto, o que o João Queiroz disse seja completamente verdade. Há uma liberdade na pessoa que pinta que a pessoa que fotografa não tem. Embora também possa inventar uma outra liberdade, que é o que eu faço, ou pelo menos tento fazer. Um, Pronto, numa conversa consigo é sempre impossível não andar à volta da questão da autorrepresentação, pronto, de usar maioritariamente o seu corpo para o seu trabalho. Mas se calhar vamos começar exatamente pelo inverso. Usou outros modelos? Isso é uma Eu pergunta. fiz algumas fotografias de outros Porque tem, modelos, olha, tem aquelas das bailarinas, tem... nomeadamente fotografei dança, fotografei em Lisboa uma vez um modelo de vestido feito pela uma pessoa que morreu recentemente, a Manuela Gonçalves. Fez a fotografia de moda para Fiz, ele. aliás, eu tenho um livro sobre isso, há um livro pequenino, se quiser daqui a bocadinho, tenho prazer em arranjar uma cópia. Se perguntar o que é que eu gosto de fazer, é óbvio que depois já há um outro plano da fotografia, que é o da fotografia familiar, que eu faço, não mostro em princípio, embora no princípio eu tenha algumas fotografias com a minha família que mostrei. Mas Continua a fazer fotografia familiar. No Natal fotografa os seus netos. eu não fotografo a minha neta, fundamentalmente, os meus netos já são grandes, já não os fotografo tanto, mas fotografo, sim, normalmente. Eu tiro fotografias como qualquer pessoa tira, não têm nada a ver com o meu trabalho, mas têm a ver com uma prática da imagem completamente presente na minha vida. E sente que é uma coisa que está a fazer uma coisa diferente. Sinto que é diferente, não estou com. Não estou. Hoje em dia o mundo mudou muito, eu fotografo fundamentalmente a família com quê? Com o telemóvel, Telemóvel. porque se fotografo e às vezes fotografo e ficam bonitas as fotografias com uma máquina, mas depois não se pode enviar e esse tráfego permanente, que nós tiramos fotografias, mandamos aos amigos, mandamos para todo o lado, com uma máquina que tenha uma certa qualidade, já não é possível.
já é mais complicado. E há uma coisa engraçada, houve uma alteração com estas histórias da passagem do analógico ao digital, é que nós deixámos de imprimir fotografias, sobretudo as fotografias de família, é muito raro. E é fácil, é uma coisa, bastava passar aquilo tudo para um disco e entregar numa loja e eles fazem aquilo tudo muito bem feito e num instante. Mas nós próprios entramos num outro registro de narrativa. Nós estamos habituados a ver as fotografias ou nos computadores ou nos telemóveis e não nos passa pela cabeça de dizer assim, não, esta vou já gravá-la e vou mandá-la imprimir. Não nos ocorre. É É estranho, a mas é quantidade, tem a verdade. ver com É a verdade. questão da Também quantidade. tem a ver com a quantidade. É quase impossível. O Decidir qual nosso é que... mundo tem tanta imagem, tanta imagem, tanta imagem. Nós fazemos tanta. Pois também é outro problema, que é, nós fazemos. Quando vamos tirar uma fotografia ao Primo Francisco, ou ao Neto, não sei quantos, ou não sei o quê, e não tiramos uma fotografia, vamos tiramos ali 30 ou 40, portanto, nós depois vemos aquilo também passar, mas não vamos fixar-nos num momento de escolha, num momento de seleção para mandar fazer em papel para ir depois guardar. Para já temos a casa todas cheias de papéis, todas cheias de coisas. É extraordinário, mas o mundo mudou. O mundo em que eu nasci, em que fui jovem, era um mundo que tinha uma certa quantidade de imagem. O mundo em que vivemos hoje é um mundo absolutamente saturado de imagem. Nós não sei se também queremos ter em casa muito mais imagens. Eu acho que já temos que chegar. Não, e, portanto, nesses casos concretos, satisfazemos-nos com essa passagem do nosso olhar sobre coisas que aconteceram. Jorge, o Jorge diz sempre que utiliza o seu corpo porque é o que está mais à mão, porque é o mais fácil, tem mais controle, é o que está mais perto de si, mas que poderia ser outra pessoa qualquer. Mas a partir de certa altura já não pode ser outra pessoa qualquer. Não, aliás, eu já tenho voltado um bocadinho com a palavra atrás. Porquê? Porque é fácil, no primeiro momento, fazer uma afirmação definitiva de que eu estou simplesmente a ser um modelo de mim próprio. Mas depois o tempo vai fazendo partidas extremamente grandes. É impossível ignorar a passagem do tempo. E essa passagem do tempo vai, de certo modo, como que esboroando, sei lá, fazendo como aqueles tecidos, agora não me ocorre o termo, os tecidos quando se tornam muito velhos e começam a deixar desfazer-se. a desfazer-se, não é? A desfiar-se. Há como que uma espécie de contaminação, que no princípio é absolutamente controlável, mas depois com a passagem do tempo, essa contaminação quase que se torna inevitável. As coisas passam de um lado para o outro, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Como é que o Jorge, que trabalha com o seu corpo, com a sua própria imagem, como é que o Jorge se vê? Acha que o seu corpo, e nomeadamente a sua cara, é um reflexo do que o Jorge é? Porque o Jorge está sempre a ser confrontado com imagens de Sim, mas si. eu quando estou a falar dessas passagens são às vezes pequenos gestos, ou são pequenas coisas que uma pessoa nota quando está com o especial. Atenção, mas nos outros casos não. Quer dizer, em termos de atuação
em termos daquilo que eu faço, eu continuo a manter os mesmos princípios e a tentar ter uma distância, mesmo que não esteja, que saiba que estou a trabalhar comigo, estou a trabalhar com uma distância tática, se quiser. Mas por isso mesmo é que eu volto a esta pergunta. Quando olha para a sua imagem, vê que a sua imagem tem características que são a sua história, são a sua narrativa. Porque se isso acontece, não é? As Atenção, coisas já deixam de ser só. uma Claro. coisa é ver o reconhecimento, outra coisa é uma narrativa. A narrativa, se existe, advém do facto de uma coisa se prolongar a mesma coisa ao longo do tempo. Portanto, é quase inevitável que vamos ter que encontrar um fio condutor, seja mais forte, seja mais. Mas não é esse, digamos, o ponto de partida, nem é esse o ponto de chegada preparado. É algo inevitável e que acontece. O que é que se há de fazer? Não se pode fazer absolutamente nada. Tem que se aceitar, como temos que aceitar uma data de coisas que têm a ver com a nossa. Falávamos há bocado da contingência. Diga-me outra coisa. Na fotografia, o preto e branco é de alguma maneira quase uma condição, não é? Porque, sei lá, na pintura não há assim tantos pintores a pintar a preto e branco, não é? Porque antigamente a fotografia era a preto e branco, depois o preto e branco ficou associado a uma série de coisas, ao neorrealismo, por aí fora, aos próprios fotógrafos que durante os fotógrafos da Magma, etc., portanto, porque na altura ainda não havia fotografia à cor. Porquê é que começa a fotografar a preto e branco? Porquê é que fotografa quase sempre a preto e branco? E quando é que faz os passos que vai fazendo de vez em quando em séries que passam a cor? Bem, eu sempre tive uma cor que que já vem pelo menos dos anos 70, que é a Polaroid. Com certeza. Pronto. Mas o que se passava nesse tempo fotográfico é que o controle da cor era algo que me escapava. Para ter esse controle teria que ter um trabalho que francamente não me interessava. Estava a falar da impressão das fotografias. Exatamente. Eu estou a falar eu Desculpe. sou uma pessoa obcecada, que sou capaz de trabalhar uma coisa durante muito tempo e depois está pronto, vai para o lixo ou vai ficar aí um bocado, porque já alcancei o que queria, portanto já não estou mais interessado. O sonho Mas, foi portanto, concretizado e, portanto, já não dá para ver. Eu lembro-me que há uns 3 ou 4 anos estive a tentar obter uma cor e tive para aí um mês a fazer fotografias até que consegui obter, que era uma cor que só não existe na moda, que é o fúcsia. Bem, mas voltando àquilo que estava a dizer, é o seguinte: quando aparece a fotografia digital e na altura em que a fotografia digital se torna um meio, Um instrumento que se pode. sofisticado, e as técnicas de impressão são sofisticadas, nessa altura há meios de controle da cor que me interessam ou que me passam a interessar e que antes não me interessavam simplesmente porque eram algo que poderia acontecer ou poderia não acontecer. Portanto, Os da Polaroid eram meios que eu conseguia controlar e porque tem poucas de cores, porque a gostar. paleta é mais, É mais mais pequeno e curta. tem características, tem uma tonalidade e tem uma certa aura, até um bocadinho entre o nostálgico e o romântico, que eu achava absolutamente que me convinha. A fotografia a cores que se poderia fazer, mesmo a partir de slides e isso tudo, nunca me interessou. Na altura em que chegou o digital, e que esse é um digital já tecnicamente elaborado e complexo, nessa altura a cor passou-me a interessar.
Embora continue a fazer muitos trabalhos a preto e branco. Aliás, hoje em dia o preto e branco e a cor o digital estão muito Estão muito próximos. próximos, não é? Conte-me como é que aparecia uma série até ser exposta em galeria ou em museu. Se calhar até podíamos ir a uma com quase específica. Imagina a série que expôs na Bienal de Veneza em 2002, Não, 1999. 99. Em 99, a série, como é que ela apareceu na sua Eu cabeça? vou-te contar porque Porque eu quero é saber, uma quero história, perceber o processo no digital e no analógico. Aqui é é uma história muito engraçada. Diga. Eu li uma crónica do João Bernardo da Costa sobre um filme do Fritz Lang chamado Manhunt. E imaginei partir de uma fotografia de um homem que poderia ser do filme do Manhunt. E o resto veio por acréscimo. São variações, depois já não tem nada a ver com o filme, não tem, mas há um momento, e, aliás, isso tem a ver com todo o meu trabalho. O meu trabalho parte sempre do momento. E esse momento às vezes desaparece durante o processo de elaboração do trabalho. Esse momento vai à vida e aparece um outro que o vem substituir e que ganha a minha preferência. E, portanto, eu passo a usá-lo como momento número um e o outro vai passar ao esquecimento. Mas eu estava a falar do facto de eu sempre trabalhar por séries. E essas séries têm um momento em que começam e um momento em que eu sinto que acabaram. E agora, neste momento, eu estou a trabalhar numa série. Para expor na nossa galeria? Não, esta é essa para vai a outra. seguir. Esta é a seguir. Esta é uma série que eu nunca vou. Se fizerem fotografia, vou fazer só meia dúzia de testes pequeninos e depois, se fizer a exposição em grande, eu faço consigo. Mas não é a primeira, essa será depois. E que é uma fotografia de fotografias soltas. Eu nunca fiz isso. Mas são coisas soltas. Nenhuma fotografia tem qualquer coisa a ver com a outra. Em termos E formais, não é serial. não é serial. E há uma coisa que me está a acontecer que é extraordinária, que eu não sei acabar. Não consegue fechar. Há sempre mais uma, não é uma série, não é uma coisa que eu diga assim, não, neste momento eu sinto que já acabou. O que é que acha que as une? O que é que acha que une essas É imagens? isso que eu não sei. Mas percebe que há qualquer coisa. É uma coisa que eu sinto, mas não percebo. Eu sinto que chegou um momento que é o momento em que o trabalho está Agarrado. agarrado, está completo, corresponde àquilo que eu ando à procura e não quero acrescentá-lo, nem quero diminuí-lo. Durante a minha vida também me aconteceu algumas vezes coisas engraçadas, que foi fotografias que eu fiz e que percebi que não pertenciam à série em que estava a trabalhar, mas Já que tínhamos falado gostei disso. e guardei-as. E depois, mais tarde, eu descobri outras séries em que elas chegavam a entrar, ou entraram. E neste caso, é a primeira vez na minha vida em que eu estou a fazer uma coisa que não tem ligação. Não tem um tema que eu esteja à procura. E eu sinto exatamente uma espécie de um deslizamento incontrolável que me é desagradável e ao mesmo tempo é-me agradável. Acho graça. Pronto, vai ser assim um bocado. Quando no dia não sei quantos é que eu me comprometi a entregar, é o dia em que acaba. O Jorge tem uma coisa muito engraçada, eu conheço há 20 anos, que é, tem um lado, parece muito, muito ateu, muito não acreditar, mas ao mesmo tempo, até mesmo pela sua relação com a própria magia, eu sei que a magia são só truques, não tem nada de místico, mas pronto. Sim. Mas agora estava a falar das séries e estava a falar de como as fotografias estão numa série e de quando está a trabalhar nessa série descobre, não, esta não faz parte daqui, esta é de outro sítio.
Acha que isso é tudo racional ou acha que há um lado? Não, eu acho que é um lado que, evidentemente, que não tem nada a ver com a razão. A razão tem limites muito grandes. Já para não falar dos sonhos da razão do que falava o Goya. E o Miguel falou no meu caráter ateu. Eu não sou uma pessoa anti-religião. Mas Sou uma pessoa ser ateu não é ser anti-religião. sou fundamentalmente anti-religiões e anti-igrejas. É. É o único momento em que eu me sinto assim um jacobino, um republicano, mesmo a sério. Eu, de facto, detesto a Igreja Católica e detesto o Islão. Pronto. Os judeus têm uma vantagem muito grande. Eu sou judeu, mas não tenho nenhuma relação nem com a comunidade, nem com o judaísmo. Mas é uma relação que eu gosto, é que não tenta converter ninguém. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Isso já acho que seja uma vantagem. Porque todas as outras religiões têm um caráter prosélito que me é extremamente antipático. Voltando à questão das séries, as séries aparecem num determinado sítio, numa imagem que depois até se pode desvanecer conforme a série vai sendo desenvolvida. Mas agora, e mesmo em termos práticos, quando trabalhava em digital, quando trabalhava em analógico e quando durante 10, 15 anos fez as fotografias com 1 metro por 1 metro, não é? Era o Jorge que as imprimia. Eu sempre imprimo. Imprimiu tudo. Só no fim, aquele francês, não é? Eu só tenho 2 casos que foram impressos por outras pessoas e que foram situações especiais, mas em que eu dei exatamente o protótipo. É para fazer igual. Não há cá não há cá conversa. transformações, nem melhoramentos, nem pioramentos. É para fazer igual, tal e qual. Porque essa prática, esse trabalho artesanal é um trabalho extremamente importante. Pronto, é isso aí que eu quero chegar. É um trabalho importante porque nós habituámos a dissociar o pensamento da mão. E houve uma pessoa com quem eu discuti particularmente este aspecto e com quem aprendi muito, que foi a Anna Hathaway. Ok. A Anna Hathaway começava sempre o seu dia copiando à máquina uma página do dia anterior para pôr a mão a funcionar, porque era esse funcionamento que iria desencadear todo o seu trabalho espiritual. E conhecendo, ele também conhece Também bem, conheci bem. o trabalho da Ana Hathaway, percebe o que é que ela queria dizer com isso. Não é exatamente um trabalho mecânico que esteja desligado de toda e qualquer outra coisa, não. É um trabalho que tem associações afetivas e associações espirituais, certamente com aquilo que nós chamamos, peço desculpa por usar o termo, porque me parece pretencioso, a criação artística. E isso também se passa quando está a fotografar? O processo é parecido? Exatamente a mesma coisa. Há umas centenas de fotografias que são feitas assim para o matador. São assim coisas que não vão interessar, nem interessam para nada, é só para, a certa altura, haver uma transformação qualquer, uma pequena alteração que vai começar a fazer com que o trabalho ganhe sentido e corresponda àquilo que uma pessoa procura. E qual é que é a grande diferença que vê agora nesse processo no digital? Tanto na fotografia, no tirar a imagem, como depois no imprimi-la e o pós-produzi-la. Porque a pós-produção
no analógico, era pôr máscaras, era queimar mais aqui, Quem queimar mais menos aqui, ali. desenhar, Desenhar, não é? olha, eu acho que teria sido um bom elemento ao serviço do Stalin para fazer desaparecer pessoas e aparecerem O outras. Jorge. Eu acho que teria feito bem esse trabalho. O Jorge queimava muito as imagens, pá, levava muito ao negro, não é? Muitas coisas, por exemplo, sempre embirrei com fios elétricos e essas coisas todas, e isso tudo desaparecia. É super importante que isto se perceba, porque epá, isto agora parece um bocado pedagógico, mas é engraçado porque as novas gerações não imaginam que em laboratório se queimava com máscaras e se fazia desaparecer Sim, coisas fazia desaparecer coisas. como no Photoshop. O Photoshop é um prolongamento técnico e mais sofisticado e com outras possibilidades, mas as suas raízes são essas raízes de manipulação que sempre existiram e que houve pessoas que foram grandes especialistas nisso. E outros grandes artistas sob o ponto de vista político, não é? Estavam treinados a incluir uns generais e a tirar outros da fotografia. Eu, conhecendo o Jorge como conheço, tenho a ideia que o Jorge devia ter um prazer enorme no trabalho de laboratório. O trabalho de laboratório era um trabalho fascinante, mas é um trabalho, sobretudo quando se trabalha com papéis grandes, que supõem uma capacidade física, porque não vale a pena trabalhar 3 horas ou 4, tem que se trabalhar muitas horas. Supõe uma capacidade física com a idade, não perdoa, por acaso tive a sorte Mas teve nessa sorte. transição ter apanhado o digital. É engraçado, eu comprei a minha primeira máquina digital em 99 e fiz um trabalho e depois fui ampliá-lo. E eu, como não conhecia pouco o meio, eu pensei que era possível fazer fotografias grandes a partir daquilo. Aquilo, nessa altura, eu lembro-me do Miguel, Sim. pouco tempo depois, me ter dito que comprou um cartão fotográfico com 1 giga que lhe tinha custado uma fortuna, não é? Sim, exatamente. E exatamente aquilo eram uns megazitos que a partir do tamanho de uma fotografiazinha de carteira tornavam-se elegíveis. E, portanto, é engraçado, mas serviu para alguma coisa. Eu copiei esse trabalho, depois fiz as mesmas fotografias nos mesmos sítios e isso tudo reparei, fui-as tendo aquelas ao lado, porque elas estavam de facto boas, e, portanto, copiei por aí. Voltando ao princípio da pergunta, onde é que vê a diferença entre o digital e o analógico, tanto no tirar da fotografia como no laboratório? Bem, no tirar da fotografia há um aspecto louvável e um aspecto desgraçado. O aspecto louvável é que nós podemos tirar muitas fotografias, porque as fotografias não custam, não é preciso revelar, não é preciso nada, já estão prontas. É o mesmo problema. Sob o ponto de vista desgraçado, é a escolha. A decisão. A escolha torna-se difícil. Eu conheço exemplos de pessoas, minhas amigas, que são cineastas e que têm o problema de filmarem a mesma cena, sei lá, 20 ou 30 vezes, enquanto que se fossem filme, tinham filmado 3 vezes e tinham que escolher uma delas. E depois se vêem numa situação complicada quando têm que escolher e a possibilidade de escolha é muito maior. E sente no trabalho final o que é que sente diferente? Eu acho que as fotografias que eu faço com o digital são diferentes daquelas que fazia com o analógico. E é uma decisão que eu tomei, que é a de não tentar fazer fotografias iguais, porque isso, eu não sei, porque não sou um especialista nesse assunto, mas parece-me que então há que tirar partido das possibilidades que o analógico faz e não usar o analógico Para replicar o para digital. tentar voltar atrás e fazer fotografias digitais, analógicas. Eu, pessoalmente, se um dia tiver que fazer algum trabalho em analógico, não tenho problema nenhum.
é uma questão de voltar a repor, é uma questão de reposição de equipamentos. Agora que o digital me satisfaz para aquilo que eu estou a fazer e inclusive também para as minhas possibilidades físicas, que são diferentes daquelas que eu teria há tempos atrás, é um facto inegável. O Jorge é uma pessoa que tem um. Nós nisso damos muito bem muitas coisas, mas nisso temos uma proximidade porque temos alguma afinidade com tecnologia. Mas eu depois também me identifico com o Jorge, que é, nós temos afinidade com a tecnologia só na parte lúdica, porque depois quando é para trabalhar... Hã? E com a gastronomia. E depois... Desculpa. Porque depois, quando é para executar algum trabalho, é trabalhar da forma mais frugal e mais básica possível. Não é? O Jorge não tem grandes aparatos quando vai fotografar e fotografa com a câmera que está mais próximo. Não é? Eu nunca tive a obsessão do equipamento fotográfico. Nem sequer o culto, um certo tipo de culto, que eu não tenho nada a ver com isso, cada pessoa tem a sua maneira de ser e a maneira de estar. Eu não tive, para mim, o equipamento fotográfico tem duas condições. Uma é ser prático e a outra é ser o que está mais à mão. Presentemente utilizo uma máquina muito pequenina, por uma razão muito simples. As minhas possibilidades de transportar uma máquina pesada como essa que o Miguel neste momento está a utilizar, E esta não é nada pesada, não é? para mim é já extremamente pesada. Portanto, tinha uma ou igual ou muito parecida que oferecia anunciei com um dos meus netos. O que é que... Há algum projeto fotográfico que ficou para trás ou gostasse muito de realizar? De certeza, assim, uma coisa mesmo fora da caixa, uma coisa, sei lá, e fotografar o Cristiano Ronaldo. Não. Mas qualquer coisa assim que tivesse uma curiosidade quase mais lúdica, como estávamos a dizer há pouco. Porque o Jorge tem todas as pessoas que conhecem o Jorge sabem que o Jorge tem um lado muito lúdico. Sim. Muito lúdico. Há talvez trabalhos que eu deixei relativamente a meio. Houve um trabalho que eu comecei a fazer e que resultaram algumas fotografias muito boas, mas eu não levei até ao fim, que são os esgrimistas. Os esgrimistas não os levou até ao fim. Eu nunca levei até ao fim, desisti. Já não sei porquê, porque surgiu outra coisa, meteu-se à frente e, portanto, foi ficando para amanhã. E, portanto, eu tenho algumas fotografias. O trabalho é de 1986, mas nunca foi completo e expus talvez 2 ou 3 fotografias, há algumas polaroids que estão na FLAD, mas não chegou ao fim, não chegou ao seu termo. Morreu como é que se diz? Morreu na margem. Ok, morreu. Como é que se diz? Sim. Há uma expressão portuguesa dos desembarques. Claro. Ficou-se pela margem. Na praia, morreu na praia. Por exemplo, em tempos comecei com Coimbra e com a Sociedade de Geografia a fazer alguma coisa sobre escultura africana, mas e depois foi um trabalho que eu achei que era interessante, mas que não era o meu mundo e, portanto, abandonei. De resto, não há muitos trabalhos que eu tenha abandonado, mas também não há nada que eu tenha deixado de ficar para trás, gostasse muito de fazer, exceto aquele que será a exposição que vou fazer na sua galeria em abril, e um outro que farei ou não farei depois. Logo se vê, e talvez se faça este em grande, não sei, este que estou a acabar quando acabar o prazo. Pronto.
Agora, para acabar, uma pergunta tem alguma graça, porque há muitos anos, há 20 anos, quando trabalhava com o Jorge, fui ao Brasil e o Jorge é bastante conhecido no Brasil e uma das pessoas virou-se para mim e disse que o Jorge, que o trabalho do Jorge, olhava para o trabalho do Jorge pronto, e achava que ele tinha alguma coisa a ver com fado. E eu, na altura, que fez-me a maior das impressões, porque eu achava que o trabalho do Jorge tinha muito mais a ver com literatura, sei lá, do centro da Europa, literatura inglesa, se calhar com espiões, Com cinema, com muito cinema. com coisas que não têm a ver com nada, Exatamente, exatamente. Mas de com qualquer forma, agora a frases. pergunta é voltar a isto que esta pessoa me disse há uma data de anos. Onde é que o seu trabalho, culturalmente, toca Portugal? Porque o Jorge tem um lado muito português. Eu sou uma pessoa, mesmo que esteja contra Portugal, como todos os portugueses, sou fundamentalmente um português, não é? Muito embora o meu pai não fosse português, eu nasci em Portugal e vivi sempre em Portugal e sou uma pessoa muito ligada ao país, muito embora acho exatamente que, como todos os portugueses, gostava de ser qualquer outra coisa, mas isso eu acho que É a nossa condição. é um dos tiques dos portugueses. Os portugueses gostavam de pertencer a qualquer povo mais aperaltado, E mais rico. mais rico, mais fino, mais qualquer coisa. Mas depois quando a conversa descama para a comida portuguesa e tudo aí, já a questão não é tão clara quanto isso. Claro. Depois tornamos, quando estamos a falar com estrangeiros que se atrevem a dizer algum mal sobre a nossa cultura, tornamos uns hooligans. Aí tornamos. Relativamente à cultura portuguesa, o que é? Acho que temos bons escritores, temos melhores poetas, de facto. Acho que os poetas são melhores. Temos uma geração absolutamente extraordinária desde os anos 60 para cá de cineastas, muito boa, muito boa. Temos meia dúzia de artistas que honram o país, são fantásticos. Para um país tão pequeno e para um país que investe pouco, mas bastante pouco, nas atividades culturais, penso que os resultados são surpreendentes. Nós às vezes não temos consciência disso. Quer dizer, o pessoal do cinema, quer dizer, que é um pessoal mais ou menos pobre, é um dos melhores cinemas da Europa. Até vê-se pela quantidade de prémios. É absolutamente extraordinário e o que o cinema mudou, desde aquele cinema mais ou menos insuportável, tirando talvez a Canção de Lisboa, mas é um cinema assim mesmo, é um cinema de bairro, barato e pronto. Eu não sou um amador daquilo que chamam os filmes portugueses da idade clássica, acho que são a maior parte de uma grande pesquisa. Talvez haja coisas muito interessantes que agora, por exemplo, a Cinemateca está a refazer e repor, do Leitão de Barros e dessa gente assim, que eu confesso a minha ignorância. E, portanto, sou capaz de estar a ser extremamente injusto. Mas é absolutamente notável como um país pobre tem dado resultados. Eu não posso falar muito sobre teatro, porque não sou exatamente mas mesmo no ponto de vista da música, há imensos jovens em orquestras europeias. Há, de facto, algo que quase que não corresponde ao país. Jorge, muito obrigado, foi um prazer, já estamos a falar há uma hora. Gostei muito e agora vamos almoçar a Versailles. Então vamos embora.